E antes de qualquer opinião, antes de qualquer bandeira política, antes de qualquer julgamento, precisamos dizer o óbvio. Charlie Kirk era um ser humano, um pai de família, alguém que tinha rosto, história e gente que o amava. E foi justamente por isso que a brutalidade do que aconteceu com ele carregava um peso ainda maior. Tiraram a vida dele brutalmente. Não foi apenas um ato de violência contra um indivíduo, foi um choque contra a nossa própria humanidade. Mas o que assusta ainda mais não é apenas o ato em si, é o eco que ele gerou. Porque enquanto alguns choravam, outros comemoravam. Enquanto familiares se entristeciam, outras pessoas se iam. Enquanto uns viam a tragédia, outros tratavam a morte como um espetáculo. E é aqui que surge a pergunta: o que vai nos guiar hoje? Em que ponto passamos a perder a nossa humanidade? E esse não é um vídeo sobre ideologia. Não é sobre se você gosta ou não gosta de Charlie Kirk. Se concorda ou não discorda dele. E esse vídeo é sobre a linha que separa o que nos torna humanos do que nos transforma em fera. Porque se o que defendemos, se o que pensamos e se o que aplaudimos nos coloca do mesmo lado daqueles que vibraram com a dor, talvez este seja o marco de um alerta. E eu vou te mostrar porque este episódio não pode ser tratado como só mais uma tragédia. E eu vou te desafiar a encarar o espelho. Aquilo que você defende hoje te aproxima da humanidade ou te coloca do lado a lado com os que perderam qualquer compaixão. Charlie Kirk não foi apenas mais um número em uma estatística de violência. Ele foi um ser humano brutalmente arrancado da vida. Mas o mais revelador nesse caso não é o crime em si. Infelizmente, violência nós já conhecemos. O que realmente precisa ser debatido é a reação. Quando pessoas comemoram a morte de alguém, não estamos mais discutindo ideologia, estamos olhando para a erosão moral da sociedade. E se esse tipo de comportamento já não choca, é porque o que antes era visto como loucura passa a ser normalizado. Os barracões do discurso mais grotesco ganharam palco nas redes sociais. O que antes era vergonhoso, agora é aplaudido. E essa transformação exige que a gente pare e reflita. E a psicologia nos mostra que não há nada de espontâneo nesse tipo de comportamento coletivo. Freud escreveu sobre como o indivíduo, dentro de um grupo, perde parte da sua responsabilidade moral. Isso é chamado de contágio emocional. O indivíduo dilui a sua consciência no coletivo e passa a agir de forma que sozinho jamais faria. Quando uma multidão vibra com uma tragédia, o indivíduo vibra junto. E é como se a consciência fosse sequestrada pela massa. Mas atenção, aplaudir a morte não é justiça, não é coragem, é rendição ao instinto mais animal e a abominação. É a abdicação da empatia. Nesse momento, precisamos parar e perguntar se estamos defendendo uma causa, mas ela nos coloca ao lado de quem celebra a brutalidade? Será que realmente estamos do lado certo? E talvez seja a hora de rever o que pensamos, o que defendemos e quem realmente nos tornamos. Talvez seja a hora de rever o que pensamos, o que defendemos e quem realmente nos tornamos. Nenhum ato de brutalidade acontece no vácuo. Há sempre um processo que prepara o terreno. O Holocausto não aconteceu
com campos de concentração, começou com palavras, piadas e cartazes que desumanizavam. Começou quando era aceitável ridicularizar uma vida em público. O apartheid não começou com muros, começou com uma ideia de que certos seres humanos valiam menos do que outros. O linchamento em praça pública não começava com cordas, mas com uma multidão convencida de que aquela violência era justa. A psicologia chama isso de fenômeno de aclimatação. Quando somos expostos repetidamente ao grotesco, deixamos de sentir choque. A normalização mata a empatia antes mesmo que a violência mate o corpo. E é exatamente isso que estamos vivendo hoje no ambiente digital, onde a crueldade encontra palco e aplausos. O que antes era marginal, hoje é mainstream. O que antes era falado por bêbados em bares escuros, agora é pauta de lives com milhões de views. O que antes era tratado como loucura, hoje é manchete, compartilhado, engajamento. As redes sociais criaram o que a psicologia chama de desindividualização. Escondidos atrás de uma tela, indivíduos perdem a noção de responsabilidade. O que eles não fariam olhando nos olhos de uma mãe que perdeu um filho, fazem sem hesitar diante de uma tela de celular. E é por isso que discursos cruéis são curtidos, seguidos e até monetizados, porque a crueldade virou espetáculo. Se a crueldade é espetáculo, a sociedade já perdeu o enredo. E quando a loucura é normatizada, a sociedade enlouqueceu junto. E se o ódio é aplaudido, precisamos parar. Talvez esse seja o marco do nosso alerta. Se tiraram brutalmente a vida de alguém e isso é celebrado, não somos mais humanos. Talvez este seja o marco do nosso alerta. E pense comigo, Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto, dizia que a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo diante do sofrimento e da morte. Então, quando alguém comemora a morte de outro ser humano, não está apenas destruindo o outro, está destruindo o sentido da própria existência. Hannah Arendt chamou isso de banalidade da moral, quando o absurdo deixa de chocar e vira rotina. Será que é isso que queremos normalizar? E eu quero que você reflita. O que você compartilha, o que você curte e o que você comemora está te aproximando da humanidade ou te afastando dela? Quero que você comente aqui embaixo. Você acredita que ainda há tempo para mudar esse tipo de mentalidade ou já cruzamos o ponto sem volta? E se esse tema mexeu com você, eu vou deixar aqui no final 2 vídeos que complementam esse e são obrigatórios para você entender um pouco mais sobre essa programação mental. E a vida humana deveria ser o último limite. Quando esse limite é cruzado, não somos mais sociedade. Somos apenas escuridão. O espelho está diante de nós. Se você aplaude a dor de alguém, olhe para ele, pergunte-se: e é esse o reflexo que você quer carregar para o futuro? Porque no fim, não é o inimigo que define quem você é aquilo que você defende, aquilo que você aplaude, aquilo que você comemora. E eu sou Thiago Bordon e esse é o meu legado.